Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Relógio virando 10:09, vamos voltar a falar sobre a questão da dengue, mas agora para a gente tentar fazer um tira dúvidas aqui com você que está aí do outro lado acompanhando, imagino, eu também preocupado, né, com esse avanço aí da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Para nos ajudar nessa, a gente convida aqui a Thaís Moraes. Ela é doutora em microbiologia pela UFMG, atualmente pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Virologia Básica e Aplicada da Federal. Ei, Thaís, como vai? Bom dia. Bom dia pessoal que está em casa. Ô Thaís, eu queria começar com uma pergunta meio que meme, assim, de Globo Repórter, assim, mosquito Aedes aegypti, quem são, o que comem, onde vivem? Queria que você trouxesse um geral pra gente, assim, desse mosquito, por favor. Então, o Aedes aegypti, ele é um mosquito e ele é predominantemente um mosquito de hábitos urbanos. Então, ele é um mosquito que ele vive próximo às nossas residências. As fêmeas, principalmente, ele é um vetor, né, que transmite entre a dengue e outras doenças para o ser humano, assim como a febre zika, chikungunya, maiaro, febre amarela, que são as arboviroses. E as fêmeas, né, as fêmeas desse mosquito, elas se alimentam do sangue humano. Elas se alimentam do sangue humano principalmente para ajudar elas no processo de reprodução. Então, é um mosquito muito próximo de nós e que está sempre próximo às nossas residências. Thaís, um outro ponto, a gente sempre fala, as autoridades falam, imagino que com razão, falando sobre a questão de lotes vagos, por exemplo, né? Mato alto, resíduos que podem acumular água, a gente sabe, né? O criador ali do mosquito numa pequena quantidade de água, coisa e tal. Só que ao mesmo tempo eu já vi outros especialistas aí na área falando, o mosquito ele voa pouco, né? Não é um mosquito que está num lote vago, num bairro e voa, sei lá, 500 metros até chegar num ser humano para picar. Faz sentido, claro, tem que ter preocupação com a limpeza urbana, mas faz sentido isso também de que, a gente tem que preocupar mesmo com a nossa casa, o vizinho que está com o lote ali é uma preocupação, mas não seria tanto assim. Não, na verdade, é muito importante sim a gente preocupar não só com a nossa residência, como o entorno dela, porque cerca de 75% dos criadouros, eles são em residências e ao entorno das residências. E, além disso, os mosquitos, principalmente as fêmeas, elas podem sim atingir, quando elas estão, né, no período de deposição dos ovos dela, elas podem chegar a 1-2 quilômetros em busca, né, dos criadouros, que é o que são, você mesmo falou, locais que vão ter água limpa e parada. Mas é uma água limpa, quando a gente fala em água limpa, a gente está falando em água livre de produtos químicos, né? Livre de inseticidas, de larvicidas, mas uma água que tem uma folhinha, que tem um barrinho, produto orgânico, é um ambiente propício para a proliferação desse mosquito. Então, a gente tem que se preocupar sim, por isso que tem que ser toda a sociedade que tem que aderir, porque não adianta a gente cuidar da nossa casa e o nosso vizinho de 500 metros à frente não cuidar da casa dele, porque está colocando em risco, né, toda a sociedade. Ou 2 quilômetros, né, como você falou. Ô Thaís, quem fala com você é Murilo. Queria tirar algumas dúvidas sobre a questão de sintomatologia e transmissão. Primeiro, transmissão, a minha questão é a seguinte, a pessoa contaminada, né, tá com dengue, a pessoa tá com dengue lá, já confirmada, ela tem que ser isolada? E aí eu pergunto isso porque, vamos dizer, estou numa casa lá com 4 pessoas, a pessoa que está contaminada, se o mosquito picar ela e me picar, eu vou ser contaminado também, é isso? Existe essa possibilidade, porque na verdade o mosquito por si só, o Aedes aegypti, sozinho ele não transmite, ele precisa de uma pessoa infectada. Então, a pessoa não precisa de ser isolada totalmente, porque não é algo como a Covid-19, como uma gripe que se transmite pelo ar, por gotículas, mas sim, por isso que é importante, né, além da gente eliminar os criadouros, quando a gente tem alguém doente na nossa casa, a pessoa fazer uso de repelente, nós também estarmos sempre fazendo uso do repelente, além de outras medidas, né, não só o repelente que a gente passa em spray ou em creme, mas também mosquiteiros, o repelente elétrico de tomada, tentar eliminar esse mosquito que gosta de estar mesmo dentro de casa.
Mas a sua dúvida realmente faz todo sentido, e quando a gente tem alguém mais próximo de nós contaminado, realmente é mais fácil, né, da família toda se contaminar. Ser infectada, né? Gentileza. Isso, Thaís Moraes, virologista da UFMG, Luciana falando com você. Bom dia, bem-vinda. Bom, existe aí uma questão, Thaís, sobre horário. É fato ou é fake essa questão de horário para picada? Seria no iniciozinho da manhã, finzinho de tarde, ou não existe isso? Porque há essa preocupação. Muita gente, inclusive, que eu sei que deixou de fazer caminhada em certos horários por causa desse risco aí. Sim, principalmente os pesquisadores falam sobre o início da manhã e fim da tarde. Mas o pessoal não precisa de, às vezes, mudar os hábitos, né? Por causa disso, mas sim se cuidar, né? Tentar, por exemplo, usar calças compridas. A gente sabe que aqui em Belo Horizonte está muito quente, mas deixar o mínimo de áreas do corpo exposta. Não esquecer do pé, né? Do repelente no pé, que é um local, assim, que a gente às vezes esquece, né, de passar o repelente, mas tentar cobrir a maior parte do corpo e usar repelente e tentar seguir sua vida, né? Não tentar desesperar, mas cuidar, né? Cuidar dos criadores, principalmente. Tá certo. Ô, Thaís, não sei se você vai conseguir responder aqui o Marcelo, mas ele falando que tem um bebezinho de 6 meses, vive com a mão na boca, e ele, como é que usa repelente, né, para essa idade, né? E se é até recomendável, né, na verdade? Então, os repelentes, a maioria deles não são recomendados para crianças menores de 2 anos de idade. As crianças, principalmente, né, nessa idade, o bebezinho fica muito nos quartos. Então, o recomendado para bebês é principalmente usar os repelentes elétricos de tomada. Mas sempre lembrar que a gente tem que deixar o ambiente circulante, né, o ar circulante no ambiente, e usar na tomada mesmo, mas não próximo ao berço. Deixar uma distância segura ali de pelo menos 2 metros do berço do bebê. Tá. Thaís, outra dúvida. Repelente desculpa. em criança Não, né? é melhor não utilizar mesmo. Tá. Uma outra dúvida sobre o mosquito em si, a gente está vendo mais um ano com uma explosão de casos de dengue. Só que em 2014, 15, se não me engano, a gente viu um surto de Zika vírus. E é o mesmo mosquito, né, Thaís? É o Aedes aegypti. O porquê, né, de naquele ano especificamente o mosquito carregar o vírus, desculpa se eu estiver falando um termo errado, né, do Zika vírus, e a gente ter observado aquela explosão, e agora, no caso do Zika, a situação super controlada, né, são só 2 casos, enquanto o Aedes e chikungunya com essa explosão. Em relação, eu acho que, particularmente, é mais em relação à sintomatologia, porque o Zika, ele é um vírus que cerca de 90% das pessoas que são infectadas com ele são assintomáticas. Já o chikungunya, por exemplo, é o contrário. Cerca de 90% das pessoas manifestam sintomas. Então, não é que teve menos caso. O Zika, naquela epidemia, né, que a gente teve, foi mais de 1 milhão de casos. Só que os casos são subestimados, porque a maioria das pessoas não tem sintomas, né, para o Zika, e também porque muitos sintomas são confundidos com outras arboviroses. Então, quando a gente vai no postinho e às vezes o pessoal não faz o teste específico, por exemplo, uma PCR, realmente a gente pode ter, a pessoa era com Zika e o diagnóstico que ela recebeu era dengue, porque todos são arboviroses intrinsecamente relacionadas, né? É uma doença febril, os sintomas são muito semelhantes. Mas, assim, teve muito caso, sim, de Zika. A gente tem que tomar cuidado mesmo com o vetor, porque ele é capaz de transmitir, né, vários vírus diferentes. Agora... Mas se responde isso, ok? Agora, Thaís, uma dúvida, você falou dos sintomas, a gente vê pessoas, né, saudáveis com sintomas extremos, assim, muita dor no caso da dengue, não conseguem nem tomar banho, relatam que nem consegue sair da cama, né? Piscar os olhos. Exatamente, diz que é uma coisa insuportável. E ao mesmo tempo outras pessoas com sintomas leves, assim. Há algum perfil mais propenso a desenvolver sintomas mais graves ou realmente é de cada organismo, é difícil prever? Há uma estatística de quantos casos evoluem para esses quadros mais graves?
Em relação à dengue, realmente ela é uma doença assim, que ela não escolhe, né? Uma determinada faixa etária, porque todos nós, né, estamos mesmo propensos, né, a receber o vírus, a ser contaminado através da picada do mosquito. E eu esqueci o que eu ia falar. Eu tenho sobre o tipo de como desenvolve os sintomas assim em cada pessoa. Porque algumas pessoas têm sintomas tão assim, né? Tanta dor no corpo e tal, e outras passam de forma mais ilesa. Se há alguma propensão, um perfil. Eu lembro. É porque a dengue a gente tem uma diferença, né? Em relação ao Zika, nós só temos um sorotipo. Chikungunya, a gente só tem um sorotipo. A dengue, para piorar a situação, nós temos 4 sorotipos. Então, a gente tem 4 vírus diferentes, que são o vírus da dengue, e dependendo, então, do vírus que a pessoa infectou, pode ser 1, 2, 3 ou 4, esse vírus, ele pode ser que ele desenvolva mais sintomas, e também a dengue, a gente tem um fenômeno que a gente chama de ADE, que quando a pessoa, ela já pegou dengue uma vez, a pessoa pode pegar a dengue, né, até 4 vezes, já que a gente tem 4 sorotipos diferentes. Então, quando a pessoa, ela já pegou dengue uma vez, e aí ela pega pela segunda vez, pode ser que essa segunda vez venha uma infecção mais forte. Às vezes é porque a pessoa já teve, então, né, uma vez, e aí às vezes ela nem ficou sabendo, ela foi mais assintomática, e aí a segunda vez teve esse fenômeno, né, de ADE, e já veio essa dengue mais forte. Agora, Thaís, uma curiosidade. Sim, nós trouxemos agora há pouco a informação sobre a vacinação, né? O Ministério da Saúde, que inclusive destacou o público-alvo adolescentes de 10 a 14 anos, que é uma faixa etária que concentra o maior número de hospitalização. Mas por quê? Nessa faixa etária, os sintomas são mais graves? Como é que se explica? Nos últimos anos foi observado isso. Eu não sei biologicamente, né, o porquê, mas nos últimos anos foi observado uma maior taxa de hospitalização e de internações, casos mais graves mesmo, em adolescentes e crianças, né, de 10 a 14 anos. E além disso também porque essa vacina, a Qdenga, ela é uma vacina de vírus atenuado, ela não foi testada ainda a sua eficácia, né, a sua segurança em idosos, que também são grupo de risco, juntamente com as crianças, mas ainda não foi aprovada, né, para o uso em idosos, em imunossuprimidos, em gestantes. Então, são esses grupos que provavelmente ainda vai esperar um pouquinho para estar recebendo essa vacina. Thaís, para a gente terminar, mais 2 perguntas aqui de ouvintes. Primeiro, a Sandra, ela falando que teve dengue hemorrágica agora. Ela falando, caso ela contraia novamente, poderia ser de novo dengue hemorrágica? Poderia. Infelizmente, poderia. Porque a dengue hemorrágica... É por isso que ela vai ter que cuidar muito da ingestão de água, né? Da hidratação dela, né? Dela, principalmente da hidratação, mas sim, infelizmente, quando você já teve uma vez dengue hemorrágica, tem que ficar mais de olho, né? Porque esse ADE, né, das formas graves de dengue, são principalmente de pessoas que já tiveram dengue outras vezes. E para terminar, então, ela pode ficar tranquila, né? Que se quiser, em breve a vacinação vai estar disponível para ela também, e aí ela vai poder ficar mais tranquila. Tomara. E pra gente terminar, um ouvinte aqui falando que na família dele tem uma bebê de 6 meses que tá com chikungunya. Ele perguntando se a criança pode, vencida a doença, né, ficar com algum tipo de sequela aí com relação à doença. Na chikungunya, sim, algumas pessoas ficam com sequelas, e a principal desvantagem, né, da chikungunya em relação à dengue, à zika, porque o zika é uma doença febril e que na maioria das vezes passa, mas a chikungunya é uma dor principalmente nas articulações, por causa do alojamento mesmo viral ali nas articulações, que pode ser por mais tempo, o bebezinho ter esse desconforto, sentir mais dor mesmo, mas com cerca de 6 meses, 1 ano, já costuma abrandar e também resolver. Ótimo, tá certo então. A gente conversou aqui na Band News com a Thaís Moraes, doutora em microbiologia pela UFMG, a gente fazendo um tira-dúvidas aqui com relação ao mosquito Aedes aegypti. Thaís, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Por nada, tchauzinho, pessoal.